13ª hora apresenta Momento de Meditação. Oferecimento Empresa São Cristóvão, transportando você com carinho. Bem, gente querida, vamos para um momento de meditação. Esse momento de meditação é um momento de meditação que certamente vai fazer com que muita gente que esteve lá também possa ouvir agora também, né? Na última terça-feira. Foi comigo algumas vezes, né? Eu peguei a fita e troquei. Só que a voz do Esdras me fez rever. Eu estava conversando com o Nildo Miranda agora, que eu já sei, na verdade, eu não ter me apercebido assim, que na verdade a voz do Esdras é diferente, né? Vamos então ouvir agora. É um prazer para mim estar aqui dentre vós, gozando desse grande privilégio de adorar o Senhor, juntamente com a igreja aqui, nesse salão. A igreja não quer dizer uma denominação. A igreja não quer dizer um título, uma placa, mas quer dizer a noiva do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. No início, quando Adão saiu do paraíso e lá fora, com os seus filhos, Adão e Eva, eles ensinaram os seus filhos que da existência de Deus e da necessidade de adorá-lo e de oferecer sacrifícios. E eles adoravam a Deus, ofereciam sacrifício a Deus para que tivesse a graça da presença de Deus ali, naquela terra que para hoje era outro paraíso, mas para eles era uma terra hostil. Nós sabemos que Deus construiu o paraíso e colocou o casal paradísico para cuidar do jardim. Mas eles pecaram, isso é notório, todo mundo sabe. E foram, assim, expulsos dali. O paraíso era uma coisa incomparável. Não se pode imaginar a beleza, não é, de morar ali. Eu creio que o ar ali era puro e o vento soprava gostoso, a água era límpida e o fruto da terra era maravilhoso ao paladar. Mas eles foram tentados e saíram do paraíso por ordenança divina e fora. Eles sentiram necessidade, desejo de adorar a Deus, como vocês aqui, como todos nós. Por que estamos aqui num salão quente, num lugar assim apertado, em que algumas pessoas ficam até em pé? Porque é o desejo que tem a nossa alma, o nosso espírito, de se reencontrar com o divino, se reencontrar com Deus. E então, eles também tinham esse desejo, porque eles sabiam que Deus existia. Eu estive com um amigo de muitos anos, muito inteligente, sábio. E depois de uma entrevista de 2h30, gravada, ele disse: olha, a entrevista ele foi obrigado a ouvir coisas que ele não crê. Mas eu sabia que ele não cria. Aí foi que eu caprichei, viu? Aí eu caprichei mesmo.
Aí ele ele agoniou-se, ele se mexeu para lá, se mexeu para cá, ele disse, olha, eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia, eu não creio em Jesus, não creio no céu, negócio de céu, não. Eu olhei para ele e dei uma risada. Eu olhei para ele e vi nele uma criança que não aprendeu ainda. Aprendeu tanta coisa, mas é uma criança no verdadeiro entendimento, conhecimento. Ele não conhece a alma, o corpo e o espírito. Ele só conhece o corpo, mas não conhece o espírito. Ele não sabe a necessidade que o espírito tem de se unir a Deus. Porque a terra nos deu o corpo. E Deus fez o homem do pó. Não é isso? Fez perfeito, então colocou a alma vivente nele, mas também colocou o espírito dele todo homem tem o espírito de Deus. Só que o espírito não é latente, não aparece. Ele não aparece porque ele está trancafiado no calabouço do homem, do ser humano. Ele está trancafiado, ele está lá dentro. Ele não tem liberdade de expressão. E quando o homem, através do seu intelecto, das suas pesquisas, das suas buscas, descobrem que há um espírito lá dentro, que clama por Deus, e que há Deus, que existe Deus, então ele começa a tomar uma decisão. Então eu vou invocar esse Deus. Eu vou invocar, eu vou chamá-lo. Eu vou incomodá-lo. E ele se curva diante desse Deus e começa a adorá-lo. E ele vai adorando, não sente nada. Vai adorando, não sente nada. E sempre ele toma por exercício adorar a Deus, não sente nada. Até que um dia ele começa a sentir. Sua alma treme, sua carne treme. O seu espírito começa a se mexer dentro dele, e agora o espírito ele quer adorar a Deus, adorar a Deus. Aí é quando ele salta, ele pinota, ele chora, ele dá aleluia, dá glória a Deus, e começa a chorar, e começa a dizer a todo mundo, se ele pudesse ele sair pela rua saltando e gritando, a Deus, existe Deus, existe Deus. E tenta agora salvar o mundo todo através do seu testemunho. Porque ele buscou a Deus. E o casal paradisíaco não era diferente. E ele começaram a adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Né? E o cordeiro, ele representava Cristo já naquela época. Por quê? Cristo não tinha nascido ainda. Não, mas ele não tinha nascido, mas ele existe. A Bíblia está escrita em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é a palavra, e o Verbo estava com Deus. Mas é a palavra de Deus. Mas mais adiante ele diz, e o Verbo se fez carne. Agora é diferente. Agora é Deus que está se fazendo carne e habitou entre os homens. Agora é diferente. Não é somente a palavra, é que a palavra se encarnou, se transformou em homem e habitou entre nós e vimos a sua glória, que ele nos alcançou e nós alcançamos a ele, como a glória do unigênito do Pai. Agora esse cordeiro aparece. É aquele cordeiro, né, que representava por era representado por aquele cordeiro que a família paradisíaca sacrificava. Com o tempo, os homens começaram a sacrificar o melhor do rebanho, até que chegou Deus dá a ordem, mata o cordeiro e asperge nos umbrais das tuas portas o sangue do cordeiro, porque meia-noite o anjo da morte passará, e quem não tiver com os seus umbrais com o sangue do cordeiro, o primogênito, o filho mais velho,
será ceifado. E meia-noite, o anjo da morte passou. E quando passou, se ouviu gemidos, os gritos. O povo do Egito começou a gritar, e cada lar existia uma morte. Uma morte, uma morte. E se o povo, porque Deus é justo, Deus não mente. Se o povo de Israel, se alguém do povo de Deus se esquecesse de passar sobre os umbrais de sua porta o sangue do cordeiro, daquela casa, sendo gente de Deus, povo de Deus, daquela casa morreria o primogênito. Porque o juízo é sem misericórdia. E quando o anjo passa com a ordem de Deus, não escapa nem. E quando Deus envia o anjo para que faça, isso não escapa. Quando envia um homem, às vezes escapa. Como é o caso de Saul, né, que foi ordenado que ele não trouxesse nada e não deixasse ninguém vivo. E ele trouxe o rei e trouxe o gado. E o profeta puxou a espada e matou o rei na hora. E disse: Deus já escolheu alguém melhor do que você para reinar sobre o seu povo. Foi o ultimato do profeta ao rei Saul. Então, queridos irmãos, nós temos este direito, porque Deus enviou o seu Filho, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós estamos nesta noite aqui ansiosos por uma palavra vinda dele. Eu também estou ansioso por esta palavra. Mas eu quero antes louvar a Deus com um hino. Cordeiro Pascual. Pelos nossos pecados, como Deus constante
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascual. O Pascal é a mesma coisa, só muda de forma. Cordeiro Pascal e Cordeiro Pascual. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é importante, não é a boniteza do vocábulo, não é? Não é a beleza do vocábulo que funciona aí. Os dois estão certos, mas não é a beleza do vocábulo que funciona, mas é a essência, que é o sangue de Jesus, que nos purifica. É por isso que estamos alegres. Foi difícil? Foi difícil. Difícil? É brincadeira? Milhares de anos se passaram sem uma solução. Cordeiros e mais cordeiros mortos, bois, pombas, sangue derramado. E não tinha jeito, porque o povo voltava a pecar do mesmo jeito. Ele disse, não, só tem um meio, porque os cordeiros lá de baixo são todos cheios de máculas. A terra pecou, a humanidade pecou, desobedeceu a Deus. A terra produziu espinhos, insetos que transmitem moléstias perigosas, como é o mosquito aquele besouro barbeiro que transmite a doença de Chagas, né? Chagas é o homem que descobriu qual o besouro que transmite a doença de Chagas. O coração vai crescendo gradativamente, vai ficando grande. Quando chega aos 40, 45, o homem não suporta mais e morre. Não tem jeito, não tem condição. E outros besouros que transmitem, como a dengue. Tanto tempo que eu vivo, tenho 66 anos, vou completar agora em março, dia 9. Nunca ouvi falar em dengue. Agora, dengue. Eu peguei a dengue. Eu senti, viu? O corpo parecia que não era meu. Mas eu tratei e fiquei bom. Porém, outros não foram tão felizes, que eu tomei soro lá na casa da Santa Ifigênia. E depois de mim foi um grupo, morreu porque tomou soro, né? Lá. Eu escapei. Eu escapei. Mas, irmãos, não é brincadeira. A terra começou a produzir abrolhos, espinhos, peste, doença de todo tipo, animais feios, horrorosos, asquerosos. E o homem começou a sofrer. Começou a sofrer. Até que chegou ao ponto de Deus olhar assim e disse, não, o cordeiro lá de baixo não serve. Já está maculado. Vou mandar um daqui de cima, sem mácula. Aí é quando o profeta escreve, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Era uma profecia de Jesus respondendo lá em cima na glória. Eis-me aqui, meu Pai, envia-me a mim. Deus olhou para Jesus assim. Se Deus chorasse, tinha chorado naquela hora de emoção, de ver o seu filhinho, não é? O seu filhinho, uma das pessoas da Trindade, se oferecer, descer lá da glória, e por causa de gente da nossa qualidade, sem temor, pecador, casal paradisíaco, na primeira oportunidade, um irmão matou outro irmão e escondeu o corpo. E quando ele invocou o nome do Senhor, se eu nunca atendia, dessa vez veio. Disse, Caim,
E o teu irmão? Cadê ele? E eu sou porventura guardião de meu irmão? Olha que resposta a Deus. Nunca teve oportunidade de falar com Deus. Na primeira vez que Deus deu essa oportunidade a ele, ele já falou assim, parecendo que era um parceiro dele. E eu sou porventura guardião do meu irmão? Mas o sangue dele está clamando por mim, o sangue que tu derramasse. Desde aquele tempo, a maldade foi se multiplicando, e quem tem televisão sabe disso. A prostituição, o lesbianismo, a pederastia, está tão grande no mundo que ninguém sabe quem é homem, nem quem é mulher. Aqui sabe, mas lá fora é difícil. Eu passei ali perto do Bela Vista, quando eu passei com o carro assim, vi 3 moças bonitas, com as mini saias lá em cima assim, os seios aparecendo. Quando eu olhei assim, aí eu me arrepiei. Eu digo, oxe, o que é que está correndo comigo? Quando eu vejo uma moça me arrepio agora, mas não era. Era porque ali tinha uma caixa de demônio. Ali estava demônio demais. Aí eu senti aquele arrepio assim, ora, se eu tenho o Espírito de Deus e passo por uma caixa de demônio, então só posso me arrepiar todo. É? Aí eu disse, meu Deus, o que é aquilo? Aí eu me lembrei, disse, meu Deus, e Caruaru está assim agora. Meu Jesus, que coisa horrorosa. Meu Deus. Então a humanidade, se os habitantes de Sodoma e Gomorra ressuscitassem hoje, eles morreriam de vergonha. Do jeito que a humanidade está. A falta de caráter, de pudor, de palavra, de vergonha. E ainda diz, Deus é muito egoísta, levar aquela coisa maravilhosa lá para cima, só quer para ele, que não deixou aqui com a gente. Isso é egoísmo. Jesus foi egoísta demais. Para cima? O inferno não é para cima, o inferno é para baixo. Lugar de travesti é embaixo, é no andar de baixo, não é no andar de cima. Agora lugar de santo é no andar de cima. O lugar dos escolhidos é no andar de cima. Paulo disse, eu estive até o 3º céu, ou melhor, ele disse, conheci um varão, que se no espírito ou na carne, não sei, Deus sabe, esteve até o 3º céu, viu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem saber. Esse foi para cima, porque era um santo de Deus. João não foi para baixo ver a cidade santa. Ele viu a cidade santa olhando para cima. E foi arrebatado para lá. E lá ele andou em ruas de ouro. Ele andou em ruas de ouro, esteve na grande praça. Ele viu o sol brilhando. Aquele sol era Jesus. Eu também estive lá. Não digo por vaidade, mas por necessidade. Que creiam ou que deixem de crer. Eu tinha apenas 8 ou 10 dias de crente. Eu usar uma camisa bem fresquinha para dormir e uma calça bem fresquinha, bem molinha, bem surradazinha. E despertei andando, pisando em ouro. Vi a cidade santa. Vi os edifícios de cristal. Vi as calçadas de cristal, de pedras preciosas, de várias cores. Vi o sol que brilhava ali no céu. E ali aquele sol me transmitia uma sensação gostosa. Era maravilhoso. Deus me mostrou a cidade santa. Me mostrou a cidade santa.
ele me mostrou a cidade santa. Essa noite eu estava muito contrariado. Ontem eu tive um choque muito grande, porque eu passei um cheque de R$540 em São Paulo, e o moço telefonou para mim: seu Esdras, eu estou decepcionado, o cheque voltou 2 vezes. Eu digo: o senhor acertou meu telefone? Foi. Como é que o senhor acertou meu telefone depois que reapresentou o cheque? Por que não acertou antes, na primeira apresentação do cheque? Primeiro. Segundo, tinha fundo, o banco não lhe pagou, eu desconheço a causa, mas tinha fundo, viu? E terceiro, eu estou tirando uma cestazinha aqui, porque estou muito cansado, dormi um pouquinho, e o senhor me despertou com esse telefone. Agora me deu dor de cabeça. Eu vou à cidade agora, tirar do banco e colocar na sua conta no Itaú. Me dê a sua conta. Ele me deu. Ele disse: é Itaú. Eu disse: tá bom, eu vou colocar no Itaú, na sua conta. Me levantei muito aborrecido, fui no banco, tirei o dinheiro, fui lá no banco do Itaú, coloquei na conta dele, né? E telefonei para ele: está na sua conta, viu, amigo? Agora o cheque, você entrega a minha esposa, viu? Não sei se entregou, mas isso me contrariou muito, porque eu nunca recebi um telefonema de uma insuficiência de fundo de um cheque. E não estava insuficiente, apenas houve qualquer coisa que o banco não atendeu o cheque. Então ele ficou muito satisfeito, pediu desculpa, tudo bem, mas fiquei o dia todo acabunhado, pensativo, né? Aí eu me deitei, me deu uma tristeza, sabe? Tomou conta de mim. Eu disse: estou aqui sem minha esposa, não tem outro jeito eu ir para a beira do fogo fazer minha comida. O carro deu um problema na bomba de gasolina, eu tive que mudar a bomba, eu deixei o carro na rua. E assim, meus irmãos, eu fiquei angustiado. Mas aí eu me deitei ontem à noite e disse: eu vi Jerusalém. E comecei a incomodar os ouvidos do diabo. Eu vi Jerusalém. Porque ele me trouxe um bocado de uma carreta carregada de dúvidas para a minha mente. Isso já foi mesmo usado pelo diabo para dizer: eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia. Depois ele apresentou um conhecimento tão profundo da Bíblia que eu fiquei confundido. E agora o diabo veio lançando na minha mente assim: ó, melhor morrer, é melhor morrer, é melhor morrer. Eu não tenho futuro, o futuro é esse agora. Quando eu era mais novo eu tinha futuro, mas o futuro já chegou. É isso, é feliz, é dúvida, é desastre financeiro. Mas, Senhor, o que é isto? Será que eu não presto mais? Estou vencido? Aí eu disse assim, depois eu me enchi de dúvida assim, depois eu comecei a olhar para trás, para o que Deus me revelou no começo da minha fé. Aí eu disse: eu vi Jerusalém, eu vi Jerusalém, deitado na minha cama sozinho, naquele quarto, terceiro quarto da minha casa, e eu comecei a dizer: eu vi Jerusalém, eu andei nas ruas de ouro, eu pisei em calçadas de pedras preciosas, eu vi o cavaleiro do cavalo branco, eu vi Satanás, eu vi diabo, eu vi Jerusalém. Existe o céu, existe o inferno, existe Deus, existe Jesus, existe o Espírito Santo, existe salvação, e eu sou salvo e remido pelo sangue de Jesus, e eu pisei nas ruas de ouro, eu fui a Jerusalém, eu vi Jerusalém.
nesses últimos dias, meus irmãos, o diabo vai lançar muita dúvida em seu coração. Ele vai bombardear você de dúvidas, mas diga assim: eu vou pisar nas ruas de ouro, eu vou pisar nas ruas de ouro, eu vou pisar nas ruas de ouro, eu vou beber. Vai partir. Fique unido, irmão, com a igreja. Fique unido. Se um cordão de 3 pernas é difícil de partir, imagine com milhões de pernas. Quem é que parte um cordão desse? Então, você é a igreja do Senhor. Irmãos, a televisão às vezes nos distrai. Nos distrai. Às vezes você está muito assim cansado, meio cansado. Você senta aí e começa a assistir um programa. Distrai. Mas não troque uma Bíblia por uma televisão. Não troque um culto por um programa de televisão. Não troque, não. Eu não digo que você tira a televisão da sua casa, jogue fora, que eu já fiz isso. Pela fé. E Deus eu queria um computador. Eu disse, eu vou vender minha televisão. Aí disseram assim, por que você não doa para a missão? Eu disse, eu não. Mas quando eu abri um versículo da Bíblia, eu tremi nas bases. Você ouviu, não foi? Eu tremi nas bases. Eu contei hoje na Rádio Canaã. Eu tremi nas bases e disse, meu Deus. Ah, não, Senhor. Me levantei, fui ao pastor e disse, pastor, está aqui a lista, ó. Um TV, um videocassete, um carrinho que coloca em cima, no suporte. Ainda tem 2 caixas de som, 100 discos, fitas evangélicas de vídeo, e tudo isso com nota fiscal. Mande o missionário lá em casa buscar. O moço disse que se eu desse, Deus me dava um computador. Então eu já dei. Que ele deu o computador, não dei, mas eu dei. Acho que um mês eu estava com um dos melhores computadores que existe no comércio. Pago, tudo pago à vista. Não fiquei devendo 1 centavo. Sabe o que é isso? É porque Deus está nesse negócio. Você tem negócio com Deus. Você aí na porta, você tem negócio com Deus. E é por isso que você está aqui. Qual o negócio que eu tenho com Deus? Eu sei, mas você tem. E Deus tem negócio com você. 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 E você tem negócio com Ele. E você não está aqui de graça hoje à noite. Não, não está de graça. Senhor Jesus mostrou-me sem igual uma linda cidade, toda em ouro e cristal. Ainda sinto gozo daquele esplendor que Jesus mostrou-me com seu grande amor.
chegava, quando pra cidade imaculada eu seguia, era um cavalo branco e o cavaleiro que montava seu rosto contemplar. Eu tentava e não podia. Logo eu entrei naquela cidade de altos edifícios construída em cristais translúcidos e que na verdade foi feita pra jamais ser destruída. Um jardim de luzes vi brotando das calçadas, gemas preciosas, cristalinas, sem iguais, brilhantes, ametistas, diamantes, esmeraldas, de brilhos extracósmicos, celestiais. Vi também um lindo sol em seu eterno esplendor, que a tudo por igual iluminava. Sombras não haviam em meu derredor, era a lâmpada do Cordeiro que brilhava. Tudo era tão lindo e em tudo eu me alegrava. Enchia-me de um gozo santo aquela luz e aquele ouro sob os pés me inflamava, uma sensação que a minha língua não traduz. Eu quero muito mais, eu vou voltar pra lá. Eu quero é me alegrar ao ver a face do meu Deus. Eu quero é me banhar no rio de água viva e comer do maná que escondido está nos céus. Cante comigo. Eu quero muito mais, eu vou voltar pra lá. Eu quero é me alegrar ao ver a face do meu Deus. Eu quero é me banhar no rio de água viva e comer do maná que escondido está nos céus. Aleluia! Só pode ir lavado pelo sangue do Cordeiro. Tem até um corinho que diz assim: só entra lavado no sangue de Jesus, só entra lavado no sangue de Jesus, só entra lavado. Está escrito em Apocalipse. E lá entrarão aqueles que foram lavados, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Entrarão pela cidade e pela porta. Esse negócio de pular muro lá não. Não tem não. Eu quando vim para aqui, minha mãe me trouxe. Então a gente foi morar vizinho ao Campo Central. Os fundos da minha casa davam para o Campo Central. E eu subia botava uma escadinha, subia no sanitário, que era lá no fundo do quintal. E ali eu assistia, botava uma tábua lá em cima, ou uma estopa, e assistia de cima da telha um jogo de Central com o 13 de Campina Grande. Era um pau medonho, viu? Quando o Central perdia, aí pode ver que era um pau medonho. Era pedra, era soco, era tudo. E a polícia entrava no meio de campo. Mas lá não tem esse negócio de subir no muro não, viu?
Tanto que o Central fez aquelas arquibancadas, fez aquela mudança toda para ninguém estar subindo o muro. Imagine no céu. Lá você não vai assistir de cima do muro, não. Você nem sobe para chegar lá perto do muro. Fica por aqui mesmo. Tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Então, irmãos, eu vi o salmo que a menina declamou aqui. Eu digo cantou, sabe por quê? Porque quando nós falamos, nós cantamos, sabia? A nossa voz é melodiosa. Ela é uma melodia. Nós mudamos o tom da voz, subimos, descemos, engrossamos a voz e falamos fino, grosso, alto, baixo e modulamos de tom, né? Em tons diferentes, em notas diferentes. Quando uma pessoa é operada, que bota um aparelho aqui para falar, ele fala como um computador. Ele só fala uma nota só. Só a nota. Feito o funk, que só canta numa nota só. Aquelas músicas funk, né? Aquilo é o seguinte, aquilo foi o diabo que inventou. O diabo inventou. Sabe por quê, irmão? Porque música é melodia. Música é melodia, irmão. Você viu aqui os meninos tocando? Melodia. Eu até sinto que a criação do universo foi feita através da música. Através da música. Por quê? Porque música é melodia e o que mais, Joãozinho? Harmonia, né? Harmonia. A melodia sem harmonia não existe. E o universo, ele vive em harmonia. Você olha daqui e vê, brilhando no espaço, tudo aquilo é sol. É o nosso sol e muitos sóis que existem no universo. Milhares de sóis. Você sabe o tamanho de um sol? O nosso não é muito grande, não. Ele só tem 1.300.000 vezes maior que a Terra. O tamanho dele. 1.300.000 vezes maior que a Terra. É muita coisa. Uma chama do Sol engole o planeta Terra. A Lua vive em redor da Terra, 49 vezes menor que a Terra. Ela vive girando em redor da Terra. A Terra girando em redor do Sol. E tem planeta que tem muitos satélites, 10 satélites. E aqueles satélites todos vivem girando ao redor daquele planeta. E aquele planeta também tem sua rota ao redor do Sol, desse nosso Sol. Ao redor do Sol, uma rota maior, levando 10 luas ao redor dele. E ali as luas ao redor daquele planeta, nas suas elípticas. E ali girando ao redor daquele planeta e o planeta girando ao redor do Sol. Né? E assim é o nosso sistema solar, que é pequenininho. Ainda tem o resto da galáxia, que é monstruosa. E depois dessa galáxia, se você pudesse viajar num foguete a 300.000 quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, você ainda passaria 100 anos para atravessar a galáxia, a nossa galáxia. É grande? É grande. Mas essa galáxia está também girando em torno de um centro. E essa galáxia está no universo com outras e outras e outras galáxias. E esse universo está em harmonia. Em harmonia. O nosso corpo vive em harmonia. Nossas células, elas são feitas, compostas de átomos, elétrons, nêutrons, neutrinos, mesons. E esses elétrons giram em torno do centro do átomo em nosso corpo. Se esse átomo explodir, você desaparece. O bombardeio do núcleo do átomo, então ele entra em cadeia e explode muitos milhões de átomos, e aí a bomba atômica. E essa bomba atômica, meus queridos irmãos,
é arte satânica, tirando a harmonia do sistema que Deus criou. Por quê? Porque tirando a harmonia. O funk não deixa de ser uma retirada da harmonia da música. Não é, Joãozinho? Ele tira a harmonia da música, fica cantando uma nota só. E eu passei essa semana e fiquei dando risada, porque um dizia assim, borogodó, 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 borogodó. Aí eu disse, meu Deus, isso é música? Isso é uma miséria. E isso aí, não é? É uma destruição do sistema musical, da harmonia musical. Então, queridos irmãos, isso é arte do diabo. E muitos jovens estão ligados nisso aí, e até crentes também ligados nisso aí. Nessa desarmonia musical, que já vem... Então, se o universo entrar nessa desarmonia, ele será destruído. Destruído. Então, precisa, irmão, nós temos cuidado. Vamos adorar a Deus, mas de uma maneira inteligente. Inteligente. A Bíblia até nos ensina. Ela nos ensina assim. Vê o que é que ela diz. No livro de Isaías, no capítulo 52 e versículo 9, diz assim: clamai cantando. Viu, Joãozinho? Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo, remiu a Jerusalém. Clamai cantando. Manda até clamar cantando. E foi através desse clamor, irmão, desse clamor cantando, que as muralhas de Jericó vieram ao chão, foram derribadas, e o povo de Deus pôde entrar em Jericó. Eu estive lá em Jerusalém, eu estive lá naquele lugar em Jericó. Fica perto do Mar Morto. Eu vi a muralha, ainda uma lembrança da muralha, um pedaço da muralha que desterraram e estava lá para a gente ver, um pedaço da muralha de Jericó. Era uma muralha muito grande, tinha 2 muros e um espaço no meio, para ninguém ultrapassar. Era impossível atravessar uma muralha daquela. E Deus sabia disso, que o povo não ia poder atravessar. E Deus não queria destruir lá do céu a muralha. Não, vocês mesmos é que vão destruir. Vou mostrar a vocês como é que se canta. Vou mostrar a vocês o valor do cântico. Eu vou mostrar a vocês o que é que a música pode fazer. Vou mostrar a vocês o que vocês têm na mão. Então, temos buzina. Então, canta, 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 depois toca a buzina. E quando você tocar a buzina, os muros não vão suportar, e os átomos, as moléculas das pedras, das rochas, elas vão demolir e vão arriar, e vocês vão passar por cima e vencer a guerra. Porque Deus tem tudo nas mãos, mas Ele não quer fazer, Ele quer que o homem faça também. Não é assim. Irmãos, o inimigo pode estar à espreita, esperando você na próxima esquina, no próximo muro, no próximo poste, mas na próxima escuridão que houver na estrada. Mas você tem a companhia de Deus, tem os anjos do Senhor com você. Ele diz: Daniel, maiores coisas verás o céu aberto, anjos subindo e descendo. O que desce, o que sobe leva o teu grito, e o que desce já traz a resposta. Irmãos, não tema, pois o Senhor é contigo. A Bíblia diz: aonde quer que andares, Ele é contigo. Às vezes o inimigo faz uma carta para você, você treme nas bases e assim, agora o fim, acabou-se o Esdras. E agora, de que vou viver? Aí Deus levanta-se assim, ó, como o sol vai saindo no horizonte, levantando, né, o seu rosto no horizonte e brilhando clareando toda a treva. O sol vai saindo, ele, e vai nos dando, né, mostrando o caminho que eu devo pisar, que eu devo andar assim. A vitória vem do alto.
Mas se você sentir mesmo medo, porque todo mundo sente medo. Medo é uma coisa boa. Sem o medo é impossível a gente se livrar do mal. Porque com o medo é um aviso. O medo é um aviso. Você treme nas bases assim, Jesus, tem misericórdia. Aí pronto, Deus manda o anjo e resolve o problema. Mas se você andar despreocupado, parecendo que não tem medo de nada, aí é perigoso. É perigoso. É muito perigoso. Eu me lembro de uma história que eu gosto de contar, que uma velhinha terminou o culto, ela saiu para casa, mas terminou muito tarde, como daqui termina, né? Terminou meio tarde assim, né? Aí, quando ela, chegando, olhou para o riacho que ela ia atravessar, tinha uma pontezinha. Aí ela olhou, tinha 2 marginais na cabeça da ponte. Ela disse, Jesus, eu sou velhinha, não tenho condição de lutar com 2 homens daquele, forte daquele jeito, Jesus. E agora, como eu vou para minha casa, tenho que atravessar aquela pontezinha, sozinha, coitada. Aí ela ouviu uma voz que dizia assim, dá boa noite. Aí ela, boa noite? Foi. Quando passou no meio assim dos dois, disse assim, boa noite. Aí ele respondeu, boa noite. Olhou para o outro e disse, boa noite, moço. Boa noite. Aí ela foi passando. Quando ela foi passando, ela ouvia aquela voz, aquela conversa lá atrás. Ela prestou atenção, era boa noite, 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 boa noite. Quando ela atravessou o rio, chegou do outro lado, olhou, eles já estavam olhando para o meio da ponta assim, boa noite. O outro, boa noite, o outro, boa noite. Ah, Jesus, tu mandaste teus anjos. A velhinha não via não, mas eles viam que os anjos vieram, porque Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Eu falho, você falha, mas Deus é fiel, Ele não falha. Quando você vê que a coisa está feia e o perigo é iminente, e você notar que agora não tem mais jeito, só Jesus, você conta e canta comigo esse hino.
Queridos, estamos chegando no fim do meu trabalho, da minha parte, mas o trabalho continua. Aqui só vai parar quando a igreja for arrebatada, para continuar lá em cima. Amém? Eu viajei muito esse Brasil afora, eu rodei 1.370.000 quilômetros, só de carro, dirigindo. Enfrentei estradas perigosas, perdi dentro das matas, à noite, atravessei balsa com carro e tudo, rios grandes, largos, andei em barquinho de índio, navegando meia-noite, lá em Oiapoque, no rio Oiapoque. O carro quase virava quando eu cheguei a parar o carro embaixo assim, uma carnificina muito grande, muito mau cheiro de carniça ali. Eu fui arrumar à noite a bagagem do carro e quase desmantelava tudo. E quando eu estava arrumando com a pilha, amarrando as caixas de som, de repente eu terminei, eu disse, agora vamos pedindo a Deus misericórdia, com medo, estrada do ouro, estrada de Minas de Ouro, com medo de ser assaltado ali, morto ali. Aí eu botei a pilha no chão assim para ver o porquê, o que era, eu estava pisando. Era um cadáver de uma vaca que tinha morrido ali, que estava seco ali no chão, e o carro foi bater em cima daquele cadáver, aquela carnificina terrível. E eu entrei no carro e prossegui viagem. O carro meu já foi para o abismo. E eu, quando tinha muitas promessas de Deus, quando eu vi que eu ia para o abismo, o carro deslizou e botou o rosto para o motor para o abismo assim para cair. Quando eu vi a profundidade, eu não perdi assim, eu não perdi tempo. Eu gritei, Jesus, e agora? Para cair morrendo, dizendo, ó Jesus, tu prometeste isso, isso e isso, e não se cumpriu ainda, e agora? Eu queria, ele sabe, não precisa, ele traduz na hora. Ele traduz na hora. Eu disse, Jesus, e soltei o rolando assim, Jesus, e agora? Aí eu vi uma mão maior do que o carro, na beira do abismo assim. Quando botou a mão assim, o meu carro girou, como se tivesse um eixo assim enfiado no chão, girou, e começou agora a correr de banda, atravessou a pista toda, chegou do outro lado, subiu no meio-fio, saiu comendo grama. Quando a tampa de trás levantou, explodiu como fosse um canhão, jogou as caixas de som longe. Quando eu parei que fui olhar, cadê as caixas de som? Procurei e não dava. Meu Deus! Quando eu olhei os pneus, tinha saído assim, os pneus afastados de lá para poder ir naquela fricção da pista. Ele subiu meio-fio e saiu comendo grama. E quando parou, tinha uma vassoura assim redonda no pneu e no outro pneu também. Uma vassoura redonda, de mato. A câmara de ar saiu para fora, né? Tem que sair para fora mesmo. Saiu e ficou aquela bola de festa. Aquela bexiga do lado de fora assim, do pneu. E o pneu ficou inteiro ali, com aquela bexiga do lado de fora. Nunca vi uma coisa daquela. Nunca vi. Aí eu entrei, apareceram 2 homens de dentro dos matos, não sei de onde saíram também. Disseram, eu vou buscar as caixas. Foram buscar as caixas de som lá. Os alto-falantes já tinham saído de dentro das caixas, quebrou tudo, arrebentou tudo. Eu enfiei tudo dentro do carro assim, achei o ferrozinho da tampa da caravana, coloquei no lugar com um troço, uma pedra lá, e fechei a caravana e tirei, os negros faziam isso, tremia assim, feito vara verde, no vento.
Aí eu entrei no carro, tirei o carro, botei na pista e saí. Por ali cheguei no posto, disse, tira essas duas rodas aí, limpa esse pneu, tira essas camas de ar, ajeita tudo isso aí, deixa novo. Mas não estourou o pneu. Aí ele fez tudo novo e disse, agora tem dormitório aqui? Tem. Aí eu dormi ali, jantei, tomei banho, jantei, dormi. No outro dia foi que eu prossegui. Lá entre São Paulo e Paraná. Irmãos, isso aí quer dizer Deus no teu